Olá, está no ar o Empresários de Sucesso, sejam muito bem-vindos. Hoje nós recebemos o Dr. Flávio Toledo, ortopedista e médico do esporte. Ele comanda a clínica de ortopedia e esporte Alphaville, em Barueri, na Grande São Paulo. Olá, Dr. Flávio, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Estela, obrigado, produção. Obrigado por estar aqui novamente com vocês. Doutor, minha primeira pergunta é, como é ser médico e empreendedor ao mesmo tempo? Olha, é uma condução muito difícil, né? É desafiador você ser médico, o médico trata de pessoas e, ao mesmo tempo, empreendedorismo. Foi bem bacana esse início meu. Comecei em Alphaville por volta do ano 2000 e trabalhava numa clínica com convênios e eu comecei a observar a demanda de pacientes por esporte naquela região que ficava às vezes sem um segmento, né? Aí meu sonho era sempre ter uma clínica voltada para esse público e aí se concretizou no ano de 2012 e aí comecei a ter esse público de pacientes e foi muito gratificante para mim como profissional médico. Olha só que bacana, então já são 7 anos com a sua clínica, né, doutor? E aí a minha pergunta é, quando uma pessoa chega no seu consultório, o que ela busca geralmente? Ela busca a melhora da performance, ela busca iniciar uma atividade física, muitas vezes porque ela já era sedentária, muitas vezes está retornando ao esporte de uma atividade que ele fazia ou ela fazia quando era adolescente, quando era criança, e às vezes tem uma aptidão individual para fazer aquele tipo de atividade. E quer saber, quer tentar retornar, só que o retorno desse público não é uma coisa assim tão fácil, tem um caminho a percorrer. O que é necessário para voltar, doutor, para virar um atleta de verdade? São necessárias várias medidas, né? Uma equipe multiprofissional. Então, a gente tem que fazer uma avaliação do paciente, ver se ele já tem lesões prévias, se ele tem uma tendência a ter determinada lesão no determinado esporte que ele quer fazer. Aí a gente tem que avaliar a postura do paciente, avaliar se ele tem perdas musculares prévias, se ele tem alterações principalmente na coluna, se ele já tem lesões do disco, da coluna, perdas musculares nos membros inferiores, são membros de carga, que são importantes para a atividade de impacto, lesões do ombro, ao redor da coluna cervical. Então, assim, a abordagem é bem ampla. E depois a gente fez essa avaliação, tem que avaliar a pisada do paciente também, porque muitas atividades, a grande parte delas tem a parte de impacto, tem atividade que demanda mais aeróbica, então o paciente tem essa necessidade de uma atividade mais aeróbica e a gente precisa estar tendo essa avaliação. Tem que planejar, né, doutor? Tem que planejar. E um esporte que é muito democrático é a corrida, né? A corrida realmente é um esporte assim, muito fácil, né? Está lá a hora que você quer, está à disposição sua com o seu tempo e a ideia que a gente tem de corrida é se programar, achar o horário e sair correndo. Não é bem assim? Não é bem assim. E o que é necessário para virar um corredor, doutor? Olha, a gente tem que ter uma nutrição especial, falar com o nutricionista, nutrólogo também ele vai ajudar muito. Então, além da alimentação, tem que fazer uma avaliação com o personal. É super importante você ter a musculatura própria para poder suportar o impacto. Muitas vezes vocês já viram na academia, tá correndo na esteira, você saiu na esteira junto com outro aluno que está do seu lado. Está correndo, chega a determinado ponto, aquele que estava do seu lado, que estava silencioso, começa a bater o pé na esteira. Começa a bater, a esteira chega até a pular às vezes. Por que acontece isso? Porque a reserva muscular do quadril esgotou. Ele tem capacidade aeróbica ainda, ele começou a bater a perna nos 4 quilômetros. Ele tem capacidade para chegar nos 12, ele vai conseguir.
Só que a descarga em cima do joelho, das articulações quadril, joelho e tornozelo, muito grande, porque esgotou a reserva muscular do quadril. Então, assim, isso prova o quê? Que a gente tem que ter um preparo, tem que ter o fortalecimento adequado. Quem vai fazer isso, essa avaliação inicial, também é um personal, e o fisioterapeuta entra para reabilitar esse paciente, esse cliente aí, que tem um potencial bom para correr, mas não está sabendo trabalhar direito. E geralmente de quanto tempo esse preparo, doutor, em média, para uma pessoa que parte do zero para começar a correr? Olha, para começar a correr com uma performance maior vai demorar 1 ano, mas para uma abordagem inicial, 3 meses, já tem uma reserva muscular, sempre respeitar. Às vezes, o aluno, ele tem uma capacidade aeróbica e ele se lamenta porque nos 4 quilômetros foi o limite físico dele. Ele poderia continuar, mas ele tem que respeitar esse limite, que quem vai dar isso daí é o personal e também o fisioterapeuta. Outro esporte que as pessoas acabam se excedendo também é o CrossFit, né, doutor? Eu gostaria que você comentasse sobre esse esporte que está tão na moda também. CrossFit, a gente tem pego muitas lesões de CrossFit. E é um esporte que particularmente eu admiro, eu gosto, né? Eu gosto da modalidade, é bem interessante. Porém, a capacidade muscular tem que ser avaliada antes de fazer um CrossFit. Eu orientaria o paciente a fazer essa avaliação física inicial, ver a possibilidade de ele ter ou não lesões prévias. Depois que avaliou, se tiver alguma lesão prévia, a gente vai orientar uma fisioterapia. Reabilitou, vai para o personal. O personal, a partir daí, ele vai fazer um trabalho muscular para ele poder chegar num CrossFit e começar a fazer CrossFit. Esse processo todo levaria no mínimo 3 meses. Não é só você chegar e se matricular numa academia de CrossFit e falar, agora eu vou fazer CrossFit. O CrossFit tem que ter um preparo prévio muscular. Não é tão simples, né, doutor? Quais são as lesões mais comuns de quem faz esse esporte? Olha, a gente pega muito lesão na coluna, por má postura da dinâmica do exercício. Tem que ter uma correção para fazer o movimento certo, a fisiologia articular bem respeitada. Lesões ao redor do ombro, muito frequente. Lesões ao redor do cotovelo, lesões ao redor do joelho. São as maiores incidências de lesões para o CrossFit, né? Doutor Flávio, na sua clínica vocês recebem muita gente acima dos 60 anos, né? O que é admirável, uma pessoa começar um esporte com essa idade. Olha, é muito bonito a gente ver esse público chegando à clínica. Esses pacientes, a gente tem que ter uma abordagem super cautelosa. O que você falar, muitas vezes pode acarretar em lesões, em piora do quadro, né? Então, a gente tem que fazer uma avaliação muito meticulosa, exames de sangue, exames laboratoriais, exames de imagem. Feito tudo isso, um público acima de 60 anos, principalmente mulher, pós-menopausa, tem uma incidência maior de osteoporose. E para você, às vezes, pode até piorar o problema. Então, orientações nutricionais, vitamina D, cálcio. E, por exemplo, uma dieta muito rica em fibra pode diminuir a absorção do cálcio. Ou um exercício errado pode aumentar a osteoporose, é isso? Exercício errado pode aumentar. Por exemplo, exercícios antigravitacionais piora a osteoporose. Por exemplo, natação. Natação é um exercício muito bom para ganho de amplitude articular, para fortalecimento periarticular, porém, pode piorar o quadro de osteoporose. Osteoporose, então vamos colocar acima de 60 para fazer exercício de impacto. Na verdade, a gente tem que fazer exercícios de baixo impacto com a pessoa acima de 60. Então, doutor, que dica você daria para quem gostaria de começar um esporte, independentemente da idade? Nós temos que passar com um médico, um profissional especialista na área, e ele vai ter condições de estar avaliando, orientando, se necessário, um fisioterapeuta,
depois um personal, depois uma nutrição adequada. Hoje, com todo o advento da internet, das informações rápidas, a gente imagina que a gente tem condição de fazer isso sozinho, mas não é bem por aí. Eu acho que é super importante a gente poder avaliar com os profissionais da área e ter uma segurança maior para o início. Né? Procurar ajuda de quem sabe, né, doutor? Muito, isso é super importante. Em tudo na vida também, Sim, né? Com certeza. Muito obrigada, então, doutor Flávio, pela sua presença e por dividir a sua experiência aqui conosco. Obrigado, Estela. Obrigado, produção. Foi um prazer estar aqui com vocês de novo. Tá ótimo. O Empresários de Sucesso fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.